A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda essa irmandade que vai ouvir esta mensagem. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, nós vamos repassar uma mensagem para os irmãos. Esta mensagem vai ser um pouco polêmica, porque vai ser um recado de Deus, que Deus vai usar a boca deste atalaia para dar este recado de Deus para os evangélicos do Brasil e de toda a face da terra. Então, em todas as nossas mensagens, nós começamos dizendo: Deus em Cristo seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo, selem com um amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, diante da grande decepção que passaram os evangélicos do Brasil, por que os evangélicos do Brasil foram confundidos e envergonhados? Porque não temeram a Deus e nem conhecem as Escrituras Sagradas. Se os evangélicos do Brasil tivessem conhecimento das Escrituras Sagradas, não usavam o santo nome de Deus em vão. Tem muitos evangélicos se questionando e dizendo: por que Deus não ouviu as nossas orações e os nossos jejuns? O profeta Isaías tem a resposta positiva e correta, porque Deus não ouviu as orações e os jejuns dos evangélicos do Brasil nesta campanha política. Vamos ver Isaías 58, 1 a 12. Aqui Isaías dá a resposta correta. Deus, usando o seu profeta, diz por que Deus não ouviu os jejuns e as orações dos evangélicos do Brasil neste mês de outubro. Então Isaías começa dizendo assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e o seu pecado, e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atenta para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, porque fazer ouvir a voz no alto, ou seja, nos montes altos? Seria este jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que inclines a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinzas? Chamaria tu isso jejum ou dia aprazível ao Senhor Deus? Porventura não é este o jejum que escolhi? Diz Deus, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu cubras e não te escondas a tua face da presença dele? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás, gritarás e lhe dirás: eis-me aqui, diz o Senhor. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e falar a verdade, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma do aflito, então a tua luz nascerá nascerá nas trevas, e a tua escuridão como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos. E fortificarás os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam.
Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, o profeta disse: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Irmãos, será que se os evangélicos brasileiros tivessem conhecimento das Escrituras Sagradas, eles teriam jejuado e orado para Bolsonaro ganhar as eleições de 2022? Jejum e oração só se faz por uma causa justa diante de Deus. Eis o porquê Deus não ouviu o jejum e as orações dos evangélicos do Brasil. Os evangélicos nunca imaginaram que jejum e oração diante de Deus é uma coisa muito séria. Deus jamais ouviria um jejum como este que os evangélicos estavam fazendo neste ano de 2022. Deus jamais ouviria estas orações que os evangélicos estavam fazendo para Bolsonaro ganhar estas eleições de 2022. Evangélicos brasileiros, não se queixem diante de Deus, dizendo: por que Deus não recebe os nossos jejuns e as nossas orações? Deus não recebeu nos céus este jejum e estas orações de vocês, porque é jejuns e orações de hipócritas e de fingidos. Diz Deus para os evangélicos do Brasil, que jejuaram e oraram para Bolsonaro ganhar estas eleições de 2022. Jejuando assim, desta maneira, vocês achavam que era um jejum que eu me agradaria? Quando vocês jejuavam e oravam para alcançar o que vocês queriam, estas orações, este jejum cheirava mal nas minhas narinas de Deus. Vocês disseram para mim: por que nós jejuamos e oramos e tu não nos atende? Porque nós afligimos as nossas almas nos montes e tu não olhou para isso? Eis que no dia em que vocês jejuavam e oravam, vocês buscavam os próprios interesses e os interesses dos homens e o interesse de vocês próprios. Era um contrário à vontade de Deus. Jejuava e orava para o vosso candidato ou para o candidato de vocês ganhar as eleições de 2022. No dia em que vocês jejuavam e oravam para alcançar os vossos objetivos, o coração de vocês estava cheio de ódio do outro candidato e dos seus eleitores. Jamais eu poderia receber estas orações e estes jejuns que vocês faziam com os corações cheios de ódios e rancor. Vocês jejuavam e oravam para contendas e debates e desejar todo o mal contra o outro candidato e os seus eleitores. Diz Deus para os evangélicos do Brasil: seria este o jejum que eu escolheria que vocês hoje estão jejuando? Jejuando como vocês jejuaram nos montes, um jejum como vocês fizeram neste dia da campanha política? O céu se fechou para vocês, evangélico do Brasil. O céu se tornou como um muro de bronze para que as vossas orações, os vossos jejuns não passassem, não chegassem no trono da glória de Deus. Vocês evangélicos brasileiros não têm nenhuma ideia qual é o jejum que Deus receberia nos céus. Vocês não têm nenhuma ideia qual é a oração que Deus ouve nos céus. Deus não está surdo para que não possa ouvir e nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. A resposta, porque Deus não ouviu os jejuns e as orações dos evangélicos do Brasil, não é porque os seus ouvidos estavam surdos e nem a sua mão encolhida. O que impediu de Deus não ouvir os jejuns e as orações dos evangélicos do Brasil foi o pecado, a mentira
e a iniquidade. Foi tudo isso que impediu que Deus não ouvisse os jejuns e as orações dos evangélicos do Brasil. Os pecados dos evangélicos brasileiros é tão grande que formam um muro de bronze entre eles e Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam, irmãos em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou como devemos jejuar e orar. Veja Mateus 6, 5 a 18. O Senhor Jesus Cristo, o jejum e as orações dos evangélicos do Brasil foi um jejum de hipócrita, foi uma oração de hipócritas, porque oraram em pé nas igrejas, nas esquinas das ruas, para serem vistos por todos que passassem por ali. O clamor era grande para Deus atender os jejuns e as orações deles, ou seja, dos evangélicos do Brasil, que fizeram igual aos profetas de Baal. O Deus Baal ouviu as orações dos seus profetas. Não houve resposta do Deus Baal para os seus fiéis e profetas. Por quê? Porque Deus Baal não responde os seus fiéis. Porque o Deus Baal não tem poder nenhum aqui na terra. Mediante as Escrituras Sagradas, o Deus dos evangélicos do Brasil tem o mesmo poder que tinha o Deus Baal do tempo do profeta Elias. Os profetas de Baal começaram a clamar pela manhã e foram até o meio-dia, e não houve resposta do Deus Baal. Elias não precisou clamar nem 5 minutos para o seu Deus ouvir. Porque o Deus de Elias é o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Os evangélicos ainda não descobriram que estão sendo enganados pelo Deus deste século XXI. Acreditamos que com esta decepção que os evangélicos do Brasil passaram neste ano de 2022, eles vão se converter ao Deus vivo e verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvi de um líder religioso nas redes sociais dizendo que 30 de outubro iria ser descoberto o Deus verdadeiro. O líder religioso disse que 30 de outubro de 2022 eles iam ver aonde estaria o Deus verdadeiro, se do lado direito ou da esquerda. Isso é porque os partidos que eles comparam, um lado direito e outro esquerdo. Então ele disse, 30 de outubro nós vamos ver com quem Deus está, se com o partido da direita e da esquerda. Então, irmãos, o partido que o Deus verdadeiro aprova, para a vergonha dos evangélicos do Brasil, é quem ganhar as eleições de 2022. Foi o partido político da esquerda, partido político este que os evangélicos dizem que é o partido da esquerda. É o partido de Satanás. Para a vergonha dos evangélicos do Brasil, o partido de Satanás ganhou as eleições de 2022. Os evangélicos do Brasil têm que se mudarem do Brasil para outro país, para não serem governados por Satanás. Não pode ficar no Brasil nenhum evangélico, porque a partir de 1º de janeiro de 2023, quem vai governar o Brasil é Lula presidente, o qual os evangélicos dizem que é Satanás. Lula não é Satanás, não podemos chamar um irmão de Satanás. Os evangélicos têm ousadia de dizer que são cristãos, com tanto ódio no coração. Os evangélicos não sabem o que significa ser cristão. Os evangélicos não têm nenhuma ideia o que é ser cristão. A palavra cristão significa seguidor de Jesus Cristo. Os evangélicos do Brasil seguem a Jesus Cristo. Os evangélicos do Brasil não conhecem o Cristo das Escrituras Sagradas. Os evangélicos não conhecem
o Cristo verdadeiro, Filho do Deus vivo. Os evangélicos conhecem o falso Cristo das religiões. Jesus Cristo disse que nos finais dos tempos iria surgir falsos cristos e falsos profetas fazendo tão grandes milagres que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Não é possível os escolhidos se enganarem. Isso se fosse possível, mas não é possível. Não é possível os escolhidos serem enganados por estes falsos cristos e esses falsos profetas. Com os falsos cristos e os falsos profetas, cumpre-se as Escrituras, como está escrito. Nunca tinha se manifestado na terra tantos falsos profetas como neste ano de 2022. 2022 vai ficar na história do Brasil e do mundo inteiro. Nunca tinham sido desmascarados tantos falsos profetas como neste ano de 2022. Os evangélicos de 2022, se possível fosse, apostariam a sua própria vida em favor da candidatura de Bolsonaro. Os evangélicos estavam com a mesma intenção dos profetas de Baal. Jamais os profetas de Baal pensavam que iriam perder a guerra para Elias. Apostaram a própria vida, como Baal era Deus e que ouvia os seus clamores e as suas orações e os seus jejuns. Neste mesmo pensamento estavam os evangélicos do Brasil, que o Deus deles ouviria os seus clamores e Bolsonaro ganharia as eleições de 2022. Os evangélicos fizeram os mesmos clamores dos profetas de Baal. Passaram muitos dias clamando e não houve resposta do Deus verdadeiro para os evangélicos. Fizeram jejuns, orações, súplicas, clamores nas igrejas, nos montes, mas Deus não respondeu. Deus não ouviu os clamores dos evangélicos. Resposta em João 9:31. Porque Deus não ouviu o clamor e as orações e as súplicas dos evangélicos. Então está escrito em João 9:31. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Para Deus ouvir os evangélicos, era preciso que eles tivessem humildade, ou que eles tivessem se humilhado diante de Deus e não tivessem odiado Lula e os seus eleitores. Os evangélicos clamavam a Deus com os corações cheios de ódios, prepotência, arrogância e soberba. Como Deus iria ouvir o clamor dos evangélicos com os corações cheios de pecados e hipocrisia? Quer que Deus ouça as suas orações? Fale a verdade. Faça a vontade de Deus. O que vem a ser fazer a vontade de Deus para os evangélicos? É da vontade de Deus que alguém abra a sua boca para condenar o seu próximo só porque ele não vota no seu candidato. É da vontade de Deus que um evangélico diga que Lula e os seus eleitores é de Satanás e que Lula é filho do diabo. É da vontade de Deus que os evangélicos desejassem a morte de Lula antes das eleições. É da vontade de Deus que se odeiem uns aos outros. Realmente, o que vem a ser fazer a vontade de Deus? Foi da vontade de Deus que Lula foi eleito presidente do Brasil. Mais uma vez, foi da vontade de Deus que Bolsonaro perdesse as eleições. Os evangélicos do Brasil provocaram a ira de Deus contra eles próprios, usaram o santo nome de Deus em vão para fazer profecias falsas e alimentar o coração do nosso irmão Bolsonaro. E Deus não se deixa escarnecer. Quanto que os evangélicos semearam, colheram.
Semearam na carne, colheram decepção e vergonha. Com Deus não se brinca. Os evangélicos, em todo o decorrer destas eleições de 2022, brincaram com Deus e com a sua palavra. Diziam que Deus tinha dito, quando Deus não tinha dito nada para eles. Isso é brincar com Deus e com as suas palavras. Está escrito que o Deus vivo é um fogo consumidor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, os evangélicos não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso, erram tanto. Nunca os evangélicos erraram tanto como neste ano de 2022. Ultrapassaram os limites de Deus. Esta foi a causa de Deus acabar o mundo antigo por causa da corrupção. A corrupção dos homens ou dos humanos da terra tinha chegado nos limites de Deus. Os evangélicos neste ano de 2022 chegaram nos limites de Deus. Você talvez me diga ou me pergunte, se os evangélicos chegaram nos limites de Deus, e por que Deus ainda não acabou o mundo? Deus ainda não acabou o mundo porque Ele entregou todo o poder e autoridade no céu e na terra nas mãos de seu Filho Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, o mundo ainda não acabou porque nós estamos na dispensação da graça do Filho de Deus. Mas tudo caminha para os fins do mundo. Jesus Cristo disse, quando vocês veem a abominação no lugar santo, quem lê entenda. Irmãos, vocês sabem o que é abominação no lugar santo? Abominação no lugar santo é a política nos púlpitos das igrejas. Isso é abominação no lugar santo. Colocar político nos púlpitos das igrejas ultrapassa os limites de Deus. Deus não quer abominação no lugar santo. O púlpito de uma igreja é um lugar santo, onde nós usamos somente para honrar o nome de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Os evangélicos pisam com os pés as palavras de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, que está nas Escrituras Sagradas. Que valor tem as palavras de Jesus Cristo, que está escrito em Mateus 24, Lucas 16, 13 a 15? Quando Jesus Cristo disse, nenhum servo pode servir a dois senhores. Os evangélicos abandonaram Jesus Cristo pelo amor a Bolsonaro. Como não se pode servir a dois senhores, os evangélicos trocaram Jesus Cristo por Bolsonaro. Trocaram o amor pelo ódio, trocaram Cristo por Belial, trocaram a verdade pela mentira. Trocaram o certo pelo errado, trocaram o doce pelo amargo, trocaram o céu pelo inferno. Jesus Cristo é tão bom que diante de tantas trocas e escolha dos evangélicos, Jesus Cristo diz para vocês evangélicos brasileiros, eis que eu estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu entrarei e cearei com vocês e vocês comigo. Jesus Cristo diz para os evangélicos brasileiros hoje e para os evangélicos de toda a face da terra, de todas estas palavras fúteis que vocês disseram com o meu filho Lula, o candidato à presidência da República do Brasil, vocês vão prestar contas delas no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás salvos e pelas tuas palavras serás condenados. Se vocês evangélicos não querem ser condenados por estas palavras fúteis que vocês disseram com o meu filho Lula, peçam perdão ao meu filho Lula, que ele está pronto para perdoar vocês evangélicos do Brasil. Jesus Cristo disse em Mateus 7, 21 a 29, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este sim poderá entrar no reino dos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, nós profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres ou maravilhas.
Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Os evangélicos dormem um sono profundo e não querem acordar para ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo falando com eles hoje, através desta mensagem. Os evangélicos do Brasil, neste ano de 2022, se declararam casas edificadas na areia. Com os seus atos, todos nós podemos ver que eles são casas edificadas na areia, porque ouvem as palavras de Jesus Cristo, mas não praticam. Jesus Cristo disse que quem ouvir as suas palavras e não pratica é casa edificada na areia. O vento sopra e a casa edificada na areia cai, e é grande a sua ruína. Ao concluir Jesus Cristo esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ensinava com autoridade. Aonde está a autoridade de Jesus Cristo nas igrejas dos evangélicos do Brasil? Aonde está a autoridade dos evangélicos do Brasil? Aonde está o cumprimento das profecias dos evangélicos do Brasil? Os profetas evangélicos do Brasil declararam com a sua própria boca que são falsos profetas. Porque as Escrituras nos mostram, quando o homem profetizar e nada se cumprir, ninguém tema nem se assombre, porque o tal é falso profeta. Porque quando a palavra vem do Senhor Deus, ela se cumpre. Os profetas evangélicos do Brasil enganaram até o próprio presidente Bolsonaro com as suas falsas profecias. Bolsonaro nunca mais vai acreditar nos profetas evangélicos do Brasil. Irmãos, pode crer que o nosso irmão Bolsonaro está com pavor aos profetas evangélicos do Brasil. A culpa de Bolsonaro perder estas eleições de 2022 foi os profetas evangélicos que alimentaram Bolsonaro com falsas profecias, dizendo que Deus estava garantindo a vitória de Bolsonaro. E Bolsonaro acreditou nas falsas profecias dos falsos profetas evangélicos e perdeu as eleições para Lula. Não teve nenhuma profecia dos evangélicos para não ser mentirosa, porque nenhuma se cumpriu a respeito das eleições de 2022. Meus queridos irmãos, Bolsonaro nunca mais deixa nenhum falso profeta evangélico colocar a mão na sua cabeça para fazer oração por ele. Por quê? Porque a bênção de um falso profeta se torna em maldição diante de Deus. Um falso profeta não tem bênção, nem para ele, quanto mais ter bênção para abençoar os outros. Irmãos, nós estamos vivendo os dias difíceis profetizados por Paulo. Veja 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 9, 2 Pedro 2, 1 a 19, 1 Timóteo 4, 1 a 2, 2 Timóteo 4, 1 a 4. Essas profecias estão todas se cumprindo nos finais dos tempos, para que tudo se concretize e aquelas palavras de Jesus Cristo que está em Mateus 24 se cumpra. E ele vinha em nuvem de glória para levar da terra um povo seu, zeloso, escolhido de boas obras. Profecias para os finais dos tempos. Irmãos, Deus chama os evangélicos do Brasil e do mundo inteiro para fazerem uma reconciliação com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Os religiosos evangélicos se esqueceram de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Os evangélicos, neste ano de 2022, ultrapassaram os limites. Nunca na história dos evangélicos do Brasil tinha acontecido o que aconteceu neste ano de 2022. E tudo o que aconteceu vai ficar na história do Brasil.
O medo dos evangélicos do Brasil era Lula ganhar as eleições e fechar as igrejas evangélicas. Irmãos, Lula não tem poder de fechar as igrejas. Quem vai ter poder de fechar as igrejas é a nova ordem mundial. Essa sim, quando chegar, fecha todas as igrejas e ninguém diz nada. Quando a nova ordem mundial assumir o poder, o controle do mundo, todas essas igrejas evangélicas vão ser fechadas. Irmãos, sabe por que Deus vai permitir que se feche todas as igrejas da terra? Porque estas igrejas estão cheirando mal nas narinas de Deus nos céus. E em breve vai ser fechada todas estas igrejas da terra. Não tem nenhuma igreja na terra preocupada com a salvação das almas, que custou um preço tão alto para Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso Paulo diz: meus irmãos, não vos torneis servos dos homens, porque vocês foram comprados por um alto preço. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 20, 1 Coríntios 7, 23. É lamentável os evangélicos do século XXI serem escravos de lideranças religiosas. São servos dos homens e não são servos de Deus e de Jesus Cristo. Qual foi o preço que os líderes religiosos pagaram por tua alma, meu irmão evangélico? Aquele que pagou o preço da tua alma diz hoje para vocês evangélicos: convertei-vos, convertei-vos ao Deus verdadeiro e à vida eterna. 1 João 5, 19 a 21. Aqui está o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Espírito Santo manda um recado para os evangélicos do século XXI. O Espírito Santo fala para nós hoje através das Escrituras Sagradas. Vamos ouvir o que o Espírito Santo quer falar para os evangélicos do Brasil e de toda a face da terra. Hebreus 12, 25 a 29. Vede que não rejeiteis ao que fala com vocês, evangélicos, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que da terra os advertia, muito menos vocês, evangélicos, vão escapar se rejeitarem a voz do Espírito Santo que adverte lá dos céus. Deus, por causa dos evangélicos, vai abalar a terra e os céus. E esta palavra mostra a mudança que Deus vai fazer na terra. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça de Cristo, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo falando com vocês, não endureçais os vossos corações, como naquele dia no deserto. O Espírito Santo chama hoje os evangélicos a se converterem dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro e aguardar dos céus Jesus Cristo, que livra os evangélicos da ira vindoura. O Espírito Santo convida os evangélicos de toda a face da terra para os evangélicos renunciarem ao Deus do século XXI e aceitarem o verdadeiro Deus, Jesus Cristo. O Espírito Santo diz hoje para os evangélicos de toda a face da terra: não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e ao mundo. Ou seja, vocês não podem servir a Deus e à política do mundo. A política é coisa deste mundo e o mundo inteiro jaz no maligno. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Quem ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Qual é melhor para vocês, evangélicos? Ser amigo de Deus ou amigo do mundo? Vocês têm uma escolha hoje. Querem a amizade de Deus ou a amizade do mundo?
se quiserem ser amigos de Deus, renuncie à maldita política. A maldita política divide a população, aviva a intriga, azeda os ânimos e torna insuportável a vida nos lugarejos. Jesus Cristo disse que o céu e a terra passarão, mas as suas palavras não passarão. Então, tudo que Jesus Cristo disse ficou escrito e está nas Escrituras, irmãos, que naquele dia muitos vão dizer que fez isso, fez aquilo na presença de Deus, comeu, bebeu, ou seja, participou das ceias, comeu o corpo de Jesus Cristo, bebeu o sangue. E Jesus Cristo vai dizer para essas pessoas que não tinham amor no seu coração: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Diz o Espírito Santo para os evangélicos que estão se envolvendo com a política deste mundo: se vocês, evangélicos, não renunciarem à política deste mundo, naquele dia vocês vão ouvir palavras desagradáveis que vocês não imaginam que vão ouvir naquele dia. Quer saber o que vocês, evangélicos, vão ouvir naquele dia, se vocês não renunciarem à política deste mundo? Leiam Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 41 a 46, Lucas 13, 22 a 28. Se vocês, evangélicos, não renunciarem à política deste mundo, naquele dia vai haver choro e ranger de dentes, quando vocês, evangélicos, verem o povo que vocês condenaram aqui na terra entrarem no reino de Deus e vocês serem lançados para fora, e Jesus Cristo chamando vocês de malditos praticadores de iniquidade. E vocês ouvir Jesus Cristo dizer para vocês: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidades. Era isso que Deus tinha para falar com os evangélicos do Brasil e de toda a face da terra, através da boca do seu atalaia da última hora. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram esta mensagem, ou seja, estamos limpos do sangue dos evangélicos, de todos os evangélicos que ouvirem esta mensagem e não der crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. Então a nossa palavra é original, com base nas Escrituras Sagradas. Nós só vamos até onde as Escrituras Sagradas vão. Quando as Escrituras param, nós paramos também. Então Deus nos colocou na torre de vigia e disse: tudo que vocês vê e ouvir, escreve, grava, para ficar narrado para tempos vindouros. Porque em tempos vindouros muitos vão ouvir essas mensagens e vão dar crédito. Porque esta geração talvez não vá dar crédito, porque são geração incrédula, geração perversa que despreza os profetas de Deus, que despreza os atalaias de Deus. Deus envia os seus atalaias para advertir e dar o recado de Deus, e eles não querem ouvir. Antes xingam, amaldiçoam, chamam os atalaias de Deus de falsos profetas, enganadores. Então, meus queridos irmãos, nós estamos terminando aqui a nossa mensagem. Como atalaia de Deus, nós estamos acabando de dar o recado de Deus para os evangélicos de toda a face da terra. Ou que eles ouçam ou deixem de ouvir. Então, era o que Deus tinha para advertir aos evangélicos do Brasil e de toda a face da terra, antes de tocar a última trombeta. Então, meus queridos irmãos, enquanto a última trombeta não tocar, a raça humana tem chance de se arrepender, de se converter e abandonar os ídolos, deixar a idolatria, sair das trevas e vir para a luz. Porque Jesus Cristo disse na sua palavra: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quer ter luz da vida? Siga Jesus Cristo. Deixe os deuses daqui da terra. Renuncie religião, porque religião só tem enganado o povo da terra. Religião é um problema diante de Deus. Deus nunca aprovou religião aqui na terra, nunca. Desde o Antigo Testamento que Deus vem falando com os líderes religiosos, dizendo que está contra eles, que não aprova eles e que não colocou eles para pastorear ninguém. Eles mesmos se fizeram pastores e líderes para apacentar o povo, enganando e sendo enganados. Então, meus queridos irmãos, era isto que Deus tinha para falar com os evangélicos do Brasil e de toda a face da terra. Por quê?
este ano de 2022 vai ficar na história do Brasil e do mundo sobre estas eleições que aconteceu aqui no nosso país brasileiro, a qual todos pensavam que a direita ia se manifestar com vitória e glória, e no caso foi a esquerda, a qual eles condenavam e diziam que era o partido do mal e que era o inimigo que estava dominando este partido. Então tudo está sob o controle de Deus aqui na terra. Deus controla o partido da direita e o partido da esquerda. Então Deus deu chance ao partido da direita em 2018. Se Bolsonaro tem feito um bom governo, tem agradado a maioria, ele tinha sido reeleito nestas eleições. Mas o problema é que ele desagradou a pobreza. Nosso salário está achatado, porque ele nunca deu salário de acordo com a inflação. Por isso, Lula foi humilhado em 2018 e Bolsonaro exaltado. Agora, em 2022, Lula vai ser exaltado e Bolsonaro vai ser humilhado. Então, é isso que a palavra de Deus nos fala ao nosso coração e nós proclamamos para os nossos ouvintes. A palavra de Deus é pura e eficaz. Deus é justo e verdadeiro. Então, Deus fez justiça, permitindo que essas eleições fosse dada a vitória ao nosso irmão Lula, porque ele estava sendo condenado por todos os evangélicos do Brasil e de outros países aí, que eram evangélicos também, estavam condenando Lula, botando Lula no inferno, e os seus eleitores também iam todos para o inferno. Mas eu acredito que Deus vai mover o coração desses irmãos e eles vão pedir perdão a Deus, pedir perdão a Lula e aos seus eleitores, porque erraram tanto por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, meus queridos irmãos, tenham paciência, ouça essa mensagem no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para terminar, nós dizemos: Deus em Cristo seja louvado, e a Igreja de Jesus Cristo na terra digam amém.